Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês este tema. Tudo está sob o controle de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 9, versículos 1 ao 11. Lá no Velho Testamento. Acharam? Sim ou não? A partir do verso 1. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Eu vou dizer isto no meio, mas Davi havia feito um acordo com Jonatas, que era filho de Saul. Se ele morresse, Davi cuidaria da sua casa. Porque os dois eram muito amigos e a amizade entre eles era muito leal. Havia um escravo chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. Às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Não foi somente a Jonatas. Ele prometeu a Deus. Ziba respondeu: sim. Existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, que nome estranho, mas aportuguesado ficou assim, Mefibosete, que significa vergonha de ídolos. Filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, às suas ordens, senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras
que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba, o escravo de Saul, e disse: estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e à sua família. Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão, Saul, e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Vocês podem reparar que não tinha internet nem televisão. Ele respondeu: farei tudo que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Amém. A história que nós lemos e veremos é a história de um rapaz que teve que enfrentar traumas terríveis. O seu nome era Mefibosete. Mas antes de falar dele, como que nós definiríamos a palavra trauma? O vocábulo trauma vem de uma palavra grega que significa ferida. Uma pessoa traumatizada, portanto, é uma pessoa ferida. No contexto psicológico, o trauma, o que ele é? Ele é um dano emocional proveniente de alguma situação triste, é resultado de algum acontecimento que feriu a pessoa por dentro e que continua ferindo. Pressupõe-se que o trauma, então, é um sentimento de profunda dor que traz sofrimento e que permanece dentro da pessoa, criando nela um mal emocional e, por que não, físico? Porque pode trazer, em consequência das emoções, males psicossomáticos. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é o que aconteceu com Mefibosete. A história que originou a tragédia de Mefibosete. Por que esse rapaz sofreu tantos traumas? Por que ele era uma pessoa tão sofrida? Vamos ler em 2 Samuel, capítulo 4, na Bíblia, versículos 1 ao 4. Vamos avançando, vamos descobrindo. Antes de ler esse texto, preste atenção no que eu vou falar. O avô de Mefibosete foi o primeiro rei de Israel. Ele não foi um homem bom. Ele foi desobediente. Ele perseguiu o futuro rei e queria até matá-lo. Mas quando Saul morreu, provocando a própria morte, toda a sua casa começou a ser perseguida pelas pessoas que o odiavam. E todos morreram. E só um escapou.
Mefibosete. Então nós vamos ler a história do único sobrevivente, do único que escapou de uma família sentenciada à morte. Então vejam, vamos lá. Quando Isbosete, mais um nome interessante, mas não coloque no seu filho um nome assim. Quando Isbosete, eu digo isso porque lá no interior antigamente, o camarada, ele gostou tanto de uma palavra que ele ouviu, heterogêneo. E ele colocou esse nome no filho dele. Heterogêneo. O pior é que o cartório aceita um negócio desse. Hoje não se aceita mais, né? Mas o menino passou a se chamar heterogêneo. Imagine se o menino chega na escola e fala, qual é seu nome? Isbosete. Mefibosete. Põe um nome Walter, um nome bacana. Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, perdeu a coragem, e todo o povo de Israel ficou com medo. Havia 2 oficiais de Isbosete que comandavam os ataques rápidos ao território inimigo. Eles se chamavam Baaná e Recabe, e eram filhos de Rimom, da cidade de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote é considerada como parte do território de Benjamim. Os antigos moradores de Beerote haviam fugido para a cidade de Gitaim, e eles vivem ali como estrangeiros até hoje. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu. Mas estava com tanta pressa que o deixou cair, e ele ficou manco. Ele se tornou então um rapaz coxo, manco, das 2 pernas. Ele praticamente se arrastava, ele não andava mais. É isso que o texto quer dizer. Ele ficou um menino imprestável. Então, esse rapaz, que nasceu para ser um príncipe, sofre uma queda por um descuido, porque a mulher também queria se salvar. A mulher queria salvar sua própria pele. Mas, num ato de amor, ela pegou o menino. E mesmo nessa atitude bondosa, ela foi descuidada, deixou-o cair, e ele caiu de um modo que seus pés quebraram. E ele ficou manco, coxo, e se arrastando. A partir dali, seus sonhos terminaram. Perseguição, defeito físico, abandono. E a sua vida começou a ser marcada por meio de grandes decepções, perdas irreparáveis, frustrações, angústias e traumas. Traumas estes fortíssimos, que abalaram tremendamente a sua vida.
Para que nós tenhamos uma ideia dos seus traumas, eu gostaria de enumerar alguns. Primeiro, Mefibosete, fisicamente, estava o quê? Arruinado. Esse defeito físico impedia que ele se tornasse o quê? Um guerreiro. Como qualquer príncipe na casa de Israel, tinha que aprender a ser um homem valente. Ser um guerreiro naquela época era ocupar um lugar de honra. Mas como ele poderia lutar se arrastando pelo chão? A sua vida, fisicamente, estava arruinada. Como alguém poderia gostar de um jovem assim? Ele iria ter problemas? Quem iria cuidar dele? Porque agora, ele estava na casa deste Ziba, ou Zibá, que nós lemos, e esse Zibá vivia como escravo, na cidade de Lodebar. Se ele vivia na casa de um escravo, esse rapaz, Mefibosete, que nasceu para ser um príncipe, vivia como? Como um escravo. Então, nós chegamos ao segundo trauma. Mefibosete perdeu toda a sua família e estava sem ninguém. Não é um trauma emocional? Some este trauma ao seu defeito físico. Comece a imaginar os sentimentos que rodavam dentro desse pobre rapaz. Ele olhava para suas pernas e não podia andar. Ele olhava para trás e o que via? Ninguém. Agora ele estava abandonado, arruinado fisicamente e emocionalmente. Esse trauma emocional da perda da sua família fez com que ele classificasse a si mesmo como um cachorro morto. E essa expressão na cultura judaica tinha significado. Significava uma pessoa imprestável, uma pessoa miserável, suja, desgraçada, que carregava e trazia maldições. A ideia de um cachorro morto é que alguém que se aproximasse dele, a única coisa que ganharia era mau cheiro, podridão. Era melhor que ninguém se aproximasse dele. Para uma pessoa dizer isso acerca de si mesmo, repare a que nível emocional ele chegou. Às vezes, você conversa com pessoas que chegam ao ponto de dizer a você o seguinte: olha, não me procura mais não, porque eu não valho nada. Ou não é isso? Vocês já ouviram isso de alguém? Alguém aqui, quem sabe, já falou assim também, antes de Cristo. Mas por causa da transformação que Cristo fez na sua vida, você parou de falar dessa maneira. Hoje, você é um instrumento da bênção de Deus, quando no passado você só levava desgraça aos outros. Hoje você conduz as pessoas à graça de nosso Senhor. Mefibosete se considerava socialmente um Zé Ninguém.
Por que eu estou dizendo isso? Ele está sozinho, fisicamente arruinado. E onde ele está morando? Ele está morando numa cidadezinha de nome estranho, que eu quero que vocês repitam depois de mim. Lodebar. Lodebar. O nome desta cidade significa, imagine, lugar do esquecimento. Um lugar sem pasto. Ali, naquela cidadezinha, não existia sequer ovelhas para serem criadas. Não existia ali agricultura. Não existia nada. Era uma cidade que vivia de favores. Porque os habitantes dali eram aqueles doentes, leprosos, pessoas que a sociedade denominava como pessoas imprestáveis. Eu estou contando uma história desse jovem, mas muitas coisas começam a se assemelhar ou a se parecer com a vida de alguns que possivelmente estão aqui. Talvez não na mesma intensidade, mas você olha para si e diz: meu físico não é mais o mesmo, eu não tenho mais tanta força física, estou me sentindo na solidão, as pessoas que eu gostava me abandonaram. Talvez você está vivendo numa situação da vida que se parece a Lodebar, um lugar do esquecimento. Parece que você foi empurrado para dentro de uma situação em que você não vê nenhuma esperança ali. Na verdade, você está dentro de um buraco em que você não vê nenhum sinal de vida, de prosperidade, de mudança. Esse homem, ou este moço que nasceu para viver na corte, agora só vê o quê? Tragédias na sua vida. Só vê dificuldade. Eu penso que dentro dele só existia uma ideia, um pensamento: não vale a pena viver. Como é que eu vou viver assim? Eu não ando, e naquela cultura não andar era sinal de maldição. Qualquer defeito físico que uma pessoa tivesse era sinal de maldição. A pessoa era maldita. Tanto é que ele dizia: eu sou um cachorro morto. Eu não tenho mais família, nem tio, nem avô. Eu não tenho ninguém. Abandonado. Vivendo como um escravo. Olha o lugar onde eu vivo. Não cresce nada aqui. Não existe um animal nesse lugar. A gente vive com o resto. A gente vive com atos de pessoas generosas, que às vezes trazem alguma coisa para algum parente e acaba sobrando. Ou então Zibar, que é escravo de alguém e recebe, e a gente come das migalhas, porque o salário, é pequeno. No entanto, deixe-me dizer uma coisa a vocês.
Mefibosete não tinha noção do trabalho de Deus na sua vida. Mas por pior que fosse a situação dele, Deus estava no controle de tudo. Nós podemos dizer que fisicamente estamos em ruína, rejeitados, cuspido pelos outros. Estamos numa situação onde ninguém quer estar. E não precisaríamos estar. Nós temos os recursos para não estar lá. Mas por que estamos? Nós cremos num Deus tão grande, tão poderoso. E por que estamos onde estamos? Qual é a culpa de uma criança de 5 anos? Por ter tido um avô sem sabedoria, inconsequente, que só trouxe desarmonia a um país inteiro. Que culpa tem aquela criança de ser parente de pessoas inconsequentes, que governaram mal, que só se preocuparam em roubar a nação, que não fazia o bem ao seu semelhante, que nunca levantou a voz a Deus para orar, como Davi orou, que nós lemos no nosso texto. A quem eu posso fazer algo de bom? Quando Davi diz, a quem eu posso fazer algo de bom? Ele não está dizendo algo de bom como fruto do seu próprio esforço. Mas ele está dizendo, Senhor, como eu posso fazer a tua vontade? Ser útil nas tuas mãos para alguém, mas principalmente da família do meu maior inimigo. Daquele ou daqueles que me perseguiram por anos no deserto, que me fizeram me esconder em cavernas, passar necessidade. Eu tive Saul 2 vezes debaixo da minha espada e não o feri. Eu disse a ele que não levantaria minha mão contra aquele que Deus escolheu e que era a autoridade. E mesmo assim, ele quis acabar comigo. Ele e toda a sua família. Eu não tenho culpa, Senhor, da revolta das pessoas contra este homem e sua família. Mas eu preciso fazer algo de bom. Por causa da promessa que fiz a ti e a Jonatas. Então nós temos 2 elementos aqui. Um menino que agora já está moço,
que não tinha culpa da inconsequência de seus parentes corruptos. E um rei que não tinha culpa da motivação bruta, inconsequente de seus soldados. Nós temos um menino, ou um rapaz, desejando ter esperança na vida. E nós temos alguém com a autoridade de um rei, querendo se submeter à liderança de Deus para abençoar a família de seus inimigos. Que história! Você tem inimigos, até mesmo dentro da sua própria casa. Às vezes o próprio pai, o filho, a esposa, o esposo, o tio, a tia, etc. Às vezes o vizinho, o colega, quem sabe até aquele que se diz amigo. E você descobre que tudo que este ou aquele quer é provocar o mal na sua vida. Então você descobre que tudo que a sua alma quer é dar o troco. Se você não der o troco, e não tiver condições de dar o troco, você se abate. E começa a dizer: este mundo não é justo. E você entra em depressão. E vai para a cidade de Lodebar. Você quer ser esquecido, você não quer ser procurado, você não quer que ninguém toque em assunto nenhum. Não vale a pena enfrentar problemas, eu não tenho mais recursos nenhum. Emocionalmente estou acabado, arruinado. Não tenho para onde ir. Eu não tenho a quem recorrer. Se eu colocar os meus pés daqui para fora, só ouço ameaças. Ah, você é parente de Saul, vai morrer. Porque ainda existia fogos de vingança entre os povos, entre as pessoas. Você talvez, como Mefibosete, não tem noção do trabalho de Deus na sua vida. E acredita piamente estar abandonado. E você olha para a sua vida e só vê tragédia, desgraça, infelicidade, tristeza. E você comete um erro. Você passa a se alimentar de tristezas, de infelicidade. E então,
você vai descobrir que esse novo trauma na vida de Mefibosete pode estar acontecendo com você. Espiritualmente, ele estava arruinado. E você espiritualmente pode estar arruinado. Há de supor que uma pessoa que vive com tantos traumas e sofrimentos tende a pensar que está abandonada por Deus e que é uma pessoa amaldiçoada. Será que alguém não chegou em Mefibosete e, conhecendo a sua história lá na cidade dos imprestáveis, um esquecido como ele, não o questionou dizendo: Mefi, porque ficar falando Mefibosete é difícil. Mefi, será que alguém não pode quebrar essa maldição na vida da gente? Eu não sei como é que pessoas ainda acreditam numa bobagem dessa. E tem pessoas bonitinhas aqui, que acredita que as pessoas precisam orar para quebrar problemas lá do passado. Quando você pensa dessa maneira, você está demonstrando no que crê. Mas espiritualmente você está arruinado. Porque Deus não conseguirá mostrar outro caminho a você, a não ser essa bobagem de quebrar uma maldição. Como é que alguém pode quebrar uma maldição? Se Deus o tornou maldito, vamos pensar, qual é a oração que pode tirar isso de cima de sua vida? Nenhuma. Não há nada que consiga remover os decretos de Deus. Deus disse que no período da volta de seu filho, o mundo iria se tornar cada vez mais malvado, incrédulo. E nós estamos assistindo isso. Não existe nenhum homem capaz de mudar a história do nosso planeta. Porque Deus decretou que o nosso mundo se tornará assim. O que pode acontecer é você e eu aprendermos a controlar a maldade que existe dentro de nós, por meio dos princípios do Evangelho. Mas, observe, mesmo que o Evangelho esteja agindo e trabalhando em nossas vidas, o nosso contato com a maldade, cada dia que passa, é muito maior. À medida que aprendemos sobre a bondade de Deus, é a mesma medida que aprendemos sobre a maldade do mundo. Que a graça de Deus nos proteja. Mefibosete
Vivendo assim, se sentia uma pessoa o quê? Oprimida, sem fé. Uma pessoa que vive debaixo de sofrimento, sem esperança, sem nada, sem recurso. E não tem como buscar auxílio, a fé acaba. O que é fé? Partimos do princípio que aquele que tem fé crê em alguém e no que esta pessoa diz. Você não pode simplesmente acreditar numa pessoa sem deixar de ouvir o que ela diz. Porque você só acredita numa pessoa pelo que ela diz e faz. O que a pessoa verbaliza e pratica, a caracteriza. Ele não tem exemplos. Ele só tem exemplos de pessoas que estão na mesma condição dele. Talvez você esteja vivendo num ambiente em que, seja familiar ou não, no trabalho, as pessoas são malucas ali. E então você diz assim, olha o lugar que eu estou. No entanto, você tem o Evangelho no seu coração. Você tem o Espírito Santo que te orienta. E você tem o dever de não ser como aquelas pessoas. Mas o que uma criança que foi afastada de sua família, de seu pai que era bom, Jonatas, podia crer? Aí eu vejo como Deus vai buscar alguém. Como Deus vai buscar. Como Deus foi me buscar. Como Deus foi te buscar. Ele entrou naquele lugar onde você estava. E tocou o seu coração. Você não apenas foi escolhido, mas foi buscado, trazido, conduzido à pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mesmo em Cristo, mesmo crendo em Deus, você não está livre de problemas. O próprio Davi, que se interessou por Mefibosete, viveu em lugares dos esquecidos. Vamos dar uma olhada. No Salmo 38, versículo 6 ao 8, um pouquinho para frente, está escrito o seguinte, as palavras de Davi. Veja o que ele diz. Acharam? Estou muito abatido e encurvado,
e choro o dia todo. Estou muito doente, queimando de febre. Sinto-me profundamente abatido e desanimado. O meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor. Aí está um grande homem de Deus, confessando a sua fragilidade. Eu fico bobo ao ver algumas pessoas dizendo assim, suas palavras têm poder. Se você disser que está desanimado, que está triste, então você vai se afundar. Então eu pergunto, você quer que eu então minta? Você quer que eu diga que estou sorridente quando eu tenho vontade de chorar? O que eu sinto é isso. Como eu gosto de estudar o livro de Salmos, eu gostaria de estudar o livro de Salmos com vocês aqui. É o livro que mais fala de doutrina na Bíblia, do caráter de Deus. Mas é interessante. Em toda a Bíblia nós vemos Deus falando com o homem. Mas no livro dos Salmos, nós vemos como os homens falam com Deus. Como eles se expõem. Sem nenhum desses fanatismos que existe por aí. Confesse positivamente. Uma bobagem atrás da outra. Qual é o problema de você dizer, estou triste? Qual é o problema de você dizer para alguém, me ajuda, estou desanimado. Davi está dizendo isso. Você é ser humano, meu amigo. Mas o Espírito Santo habita em mim. E daí? Você não é divino, porque o Espírito Santo habita em você. Você tem que aprender a depender do seu poder. Mas você continua humano, frágil. O fato de Davi ter enfrentado esses lugares de esquecimento e vencido a si próprio nesses lugares, nessas situações, fez com que ele sentisse pena e tivesse um coração bondoso para com as pessoas. Ele sabia no seu íntimo que Deus poderia levantar qualquer pessoa caída, como foi o seu caso. Quando ele estava caído, porque quando Davi disse que estava desanimado, ele percebeu que aquilo era resultado dos seus pecados. E quando ele confessou a Deus, Deus começou a restaurar sua vida. No entanto, o caso de Mefibosete era resultado do pecado de outros. Mas nenhum momento está escrito que alguém precisava orar pelos antepassados e quebrar lá atrás. Não!
Deus precisava de alguém que fosse bom, que havia experimentado a sua restauração, para abençoar o próximo. Só isso. Como vimos no texto inicial, sequer uma oração foi feita, mas algo foi dado. Eu não consigo crer muito bem nessas reuniões de quebras de maldição. Porque eu queria saber se você que vai orar comigo, vai andar comigo e vai me dar alguma coisa. Porque dizer que vai me libertar dos pecados do meu avô, isso aí não é bíblico. Eu posso ter consequências do que eles fizeram. Por exemplo, nós estamos tendo consequências neste país de um governo corrupto. Em todo canto que você vai, você só vê pessoas roubando, meu Deus do céu. Parece que a filosofia neste país é ser. É a corrupção. É tirar vantagem. É manter o povo na pobreza e prometer para eles o mundo e o fundo. E fazê-los acreditar. E então ele se transforma em massa de manobra. E o povo fica esperando um herói. E deixa de fazer o que é bom. A cada semana a gente ouve uma notícia de alguém tentando barrar a Lava Jato, de alguém tentando criar um mecanismo para que partidos não prestem contas como deveriam. Mas e o país? E os desempregados? E os investimentos? Não é possível que você olhe para a nossa bandeira nacional e sorria para ela. Não é possível que você, como um cidadão brasileiro, diga: estou animado com meu país, vejo um grande futuro. Desde que Cabral chegou aqui, esse é o país do futuro. O mundo está acabando e o Brasil é o país do futuro. Não é mais. Nós somos um país de terceira ou quarta categoria. Em todo momento estamos sendo rebaixados. Você passa nessa rua, você vê as pessoas jogam lixo. Você vai num canto qualquer, as pessoas invadem e constroem centros urbanos onde uma ambulância não conseguirá passar. Se acontecer um incêndio, um caminhão de bombeiro não entra ali. Você vai me dizer que um fiscal não vê?
Alguém diz, coitados, eles precisam viver, mas que vivam dignamente, faça alguma coisa por eles. Aí você vai num lugar, com todo respeito, são jogados ali. E eu reconheço, se não tivessem nesses lugares, como eles iriam sobreviver com um bando desses que governam o país? Em todas as áreas. Deve ser duro para um pai não poder dar boas condições aos seus filhos. Não me levem a mal. Eu morei em Curtiço, na Francisco Matarazzo, num dos velhos casarões que existiam lá. Eu e minha mãe, ratazanas deste tamanho, atravessavam o quartinho sem luz que nós morávamos, porque no meio do quartinho corria um esgoto. Minha mãe trabalhava até 11, 11h30 da noite, e eu tinha medo de ficar ali, porque aquelas ratazanas atacavam a gente. A luz era de lampião, ou vela, querosene. E eu não sabia acender aquilo. Só existia uma alternativa. Eu pegava um cobertorzinho e ficava lá na frente do casarão. E minha mãe, quando chegava à noite, me pegava e me levava para dentro. Eu vi aquela mulher chorando, muitas noites, me abraçando, e eu me lembro até hoje o que ela dizia: me desculpe, meu filho, por eu não poder lhe dar o que você merece. Eu nunca fui roubar. Eu nunca me meti com más companhias. Fiz minhas travessuras. Mas nunca me meti na bandalheira. Qual é o cacuete deste povo? Olha lá para o Nordeste. Essa Bolsa Família, isso é a maior vergonha que um país pode sustentar. Esse povo precisa trabalhar e produzir. Mas deixa eu mudar, porque o meu discurso está virando político. E eu não sou candidato a porcaria nenhuma. Mas estou dizendo a vocês que essas pessoas comparecerão perante Deus. E Deus irá julgá-las severamente. Porque não existe uma autoridade que não esteja investida da permissão de Deus. Deus não vai mudar o mundo.
mas Deus pode levantar uma pessoa que nele crê. Vamos olhar o Salmo 40, versículos 1 ao 5. Repare como Deus levantou Davi do monturo, das cinzas. Veja o que ele diz. Acharam? Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus, diferente desses cantores que gravam para o povo, em vez de cantar para Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor, e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor, nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Aí está um homem que ficou lá no fundo do poço e que agora sabe olhar para alguém que está no fundo do poço com misericórdia. Se você nunca passou por problemas, dificilmente você terá pena daqueles que estão com problemas. Ele olha para aquele homem que perdeu os movimentos de suas pernas, que perdeu sua família, que mora num lugar desgraçado, que espiritualmente está arruinado, qualificando-se como um cachorro morto. Davi não vê a desgraça na vida desse moço, mas o vê ainda como um príncipe. Foi dessa maneira que Davi olhou para Mefibosete. Era dessa maneira que Jesus olhava para as pessoas que se aproximavam dele, quando ele dizia: a tua fé te salvou. Aquela mulher de 12 anos de fluxo hemorrágico que desceu a rua ou subiu, e dizendo: se eu tocar simplesmente a orla de suas vestes, ficarei curada. Jesus parou e ele disse: alguém me tocou. Os discípulos dizendo: mas Senhor, todo mundo está aqui esbarrando no Senhor. Diz: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Vocês tocam em mim, mas alguém me tocou diferente, pela fé. Alguém muito necessitado. E ele olhou para a mulher.
A mulher trêmula. E ele disse: filha, a tua fé te curou. Ele olhou para aquela mulher adúltera, apanhada em flagrante adultério. Queriam apedrejá-la. Mas quando Jesus acusou os pecados de todos, eles foram embora. E ele olhou para a mulher e disse: onde estão os teus acusadores? Foram embora. Jesus perguntou: eles te condenaram? Jesus respeitou os juízes. Eles disseram: não. Então por que eu haveria de te condenar? Vá e não peques mais. Levantou. Aquele homem que há 40 anos estava no tanque de Betesda, colocado numa maca, e Jesus se aproxima dele e diz: por que você está aí deitado? Porque eu não consigo chegar até a água. Quando eu chego lá, outro já chegou antes de mim. Filho, levanta, toma a tua cama e anda. E ele levantou, tomou a cama e saiu andando. Jesus estava na sua casa, abriram um buraco no teto, destruíram a casa dele. Aí desceram um homem com corda, ou com a mão, não sei, colocaram lá. Jesus olhou para ele e disse: os teus pecados estão perdoados. Fica curado. E o homem foi curado. Zaqueu, odiado pela sociedade. Jesus olhou e disse: Zaqueu, desce depressa. Eu vou entrar na sua casa. Hoje a salvação chegou até você. Eu vou comer com você. Imagine as pessoas do lado. Imagine você fazendo algo de bom para quem não merece. Alguns vão dizer: você é doido. Em primeira instância, sim. Mas eles vão pensar: onde ele encontrou força para fazer aquilo? É o que Davi disse. Eles vão olhar para nós e vão reparar que o Senhor é que nos dá poder para tudo isso. Os teus atos são maravilhosos, são incontáveis. O cristianismo não é uma escola só para mudar a mente e fazer uma lavagem cerebral, mas é para nos transformar em pessoas diferentes, que vão fazer uma diferença na vida de muitas pessoas. O cristianismo vai trabalhar em nós, para que nós sejamos os instrumentos de Deus, para entrarmos em lugares, a fim de resgatar pessoas que perderam completamente a esperança. Pois assim foi a restauração de Mefibosete. Nos versículos 1 ao 5 do nosso texto base, Davi está preocupado: sobrou alguém da casa de Saul para que eu possa fazer o bem? Sobrou. Mande trazê-lo aqui. Vá buscá-lo.
Ou não é assim? Mefibosete reconheceu a autoridade do rei Davi. No versículo 6, ele se prostra, ele reconhece a autoridade. Ou não é isso? Primeiro ele vai até o rei. Ele se preparou para ir? O texto não diz. Deram alguma roupa boa para ele? Não. Colocaram alguma perna, alguma coisa para esconder? Não. Ele foi do jeito que estava. Tem gente que diz assim, eu não estou preparado para ir a Deus, eu preciso me preparar melhor. Quem é você para se preparar? Quando Deus chama alguém, é porque esse indivíduo está no fundo do poço. E você tem que sair de lá com o cheiro do fundo do poço. Porque é Deus que vai te limpar. É Deus quem vai te restaurar. Não são seus conceitos. Você tem que aceitar a sua condição. Olha como eu cheguei até o Senhor. Eu sou isso aí, ó, um imprestável. Alguém que vive no lugar do esquecimento. Eu sou um abandonado. Mas Deus vai dizer, eu não te abandonei, eu estava de olho em você o tempo todo. Quando Mefibosete se apresenta perante o rei, ele se ajoelha e se prostra. Ele não chega lá dizendo assim, eu sou descendente de Jonas, filho de Jonas. Eu me orgulho de ser. Davi, lembre-se que eu nasci para ser príncipe. Ele não determina ao rei nada. Como alguns chegam em reuniões de oração por aí e dizem, eu determino. Há reuniões que você chega lá e diz, você é filho do rei. E daí? Está aí o filho do rei, manco, sem família, traumatizado. E daí que você é filho do rei? Você tem que aprender a se submeter a uma autoridade. E que Deus faça na sua vida o que Ele quer. A atitude de Mefibosete me lembra de Jesus, que prostrado diante de Deus no Getsêmani, disse, Pai, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Cuidado para não se vangloriar do que você tem e do que você é agora. Porque você pode perder isso tudo em segundos. Mefibosete ouve as palavras e propostas do rei Davi. Mefibosete, eu vou devolver tudo que foi do seu pai e até mesmo do seu avô para você. Não é isso? Mas qual é a proposta de Davi? Mefibosete, você está vivendo num lugar desgraçado. E eu quero que você venha viver no palácio. Eu quero que você venha viver sob o meu governo. Mas para isso, você terá que ser reeducado.
para aprender a desfrutar das coisas boas de Deus. Há certos cristãos que não aceitam a educação na sua vida. Me refiro à instrução. Eles não se cansam de dizer, eu quero viver pelo Espírito. Eu quero viver pelo poder do Espírito. Aprender vai me esfriar. Não existe cristianismo sem instrução. Como não existe cristianismo sem a presença de Deus. Sem instrução você não sabe desfrutar da presença de Deus. Você o trata mal. Sem instrução você bebe o óleo, você confia mais no óleo, você confia mais na água, você confia mais nas bobagens que estão por aí, nessas benzeções. Você sai por aí ungindo qualquer tipo de pessoa, você nem sabe se a pessoa é da igreja ou se não é. Qualquer doente você sai metendo o olho na testa. Você nem pergunta se Deus, qual é o propósito de Deus com aquela pessoa? Não, vamos meter o óleo aí porque vai curar, está escrito na Bíblia. Não está nada escrito na Bíblia. Quando nós lemos a epístola de Tiago, você tem que entender a razão da unção com óleo. Mas eu não vou ficar aqui agora explicando Tiago. Fique com a dúvida. Mefibosete teria que aprender a lidar com as coisas novas que chegariam diante dele. Como você pode lidar com as coisas novas sem instrução? Você compra um aparelho novo. Se você não aprender o manual, como é que você vai usar? Eu lembro lá no sítio, que punha aqui a tigela no joelho, e batia com o garfo, a colher, para fazer manteiga de nata. Fazer a cobertura de um bolinho. Mas hoje você põe na batedeira. Mas você não pode ligar na velocidade. Você tem que saber como usar. Tem gente que joga farinha na batedeira e liga no último. Imagina o que vira aquela cozinha. É farinha para todo lado. Tem que saber usar. Você compra um relógio da Apple, ou da Samsung, ou qualquer outro que tudo eletrônico, tudo escuro, que agora é telefone, alô, 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 alô. Se você não souber apertar botão, você não sabe usar. Você vai arrumar um emprego, o camarada fala, você sabe lidar com Excel? Se o senhor me apresentar ele aí, eu converso com ele direitinho.
Você não pode fugir nunca da instrução. Ou não é verdade? Você vai ter que aprender a ser disciplinado. Há certas pessoas que querem ingressar na igreja, acham que a igreja é só para ir lá e receber oração. Mas é um lugar que nos disciplina. Tudo nesta vida depende de disciplina. Você nunca será alguém bem-sucedido sem disciplina. Você gosta de dizer aos outros que é espiritual, que entende, mas quando você se depara com pessoas que sabem enxergar, você foge delas. Porque você sabe que será descoberto na sua indisciplina. Vamos terminar. Mefibosete reconheceu não ser merecedor da bondade do rei Davi. Senhor, eu não mereço nada disso. Eu sou um cachorro morto. Mas ele inquire o rei. Ele questiona. Ele diz, qual é a razão de tanta bondade? Em outras palavras, laranja madura, na beira da estrada, Zé, tá bichada, ou tem marimbondo no pé? Santo que vê muita esmola na sua sacola desconfia, já não faz milagre não. Gosto de Maria Rosa, mas quem me dá bola é Rosa Maria. Vejam só que confusão. Isso é um samba da época do Celino. Ataúfo Alves. Então, ele não sabia que Davi havia feito um acordo com seu pai, Jonatas. Porém, Davi nunca se esqueceu da promessa que havia feito ao pai de Mefibosete. Um não sabia o que o outro também não sabia. Esse não sabia que existia alguém que se interessava por ele. E este não sabia que existia alguém pelo qual ele precisava se interessar. E lá estão os dois, frente a frente. Uma história que dificilmente você vai encontrar outra igual. Alguém que estava esquecido e alguém que nunca se esqueceu. Aqui estão pessoas que estavam esquecidas, mas aqui está aquele que nunca esqueceu de vocês. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Por que, Davi, você é tão bondoso para comigo? Por que você quer me colocar no palácio? Mefibosete, os motivos são muito mais fortes do que você imagina.
Jesus, eu não mereço ir para a eternidade. Por quais razões o Senhor quer me salvar e me conduzir para a eternidade? Os motivos são muito mais fortes do que você imagina. Deus lá atrás fez uma promessa de não negar sua salvação ao homem, de fazer algo de bom, mesmo àqueles que o ofenderam ao longo da vida. Eu mesmo persegui cristãos, batia neles. Eu tinha prazer de encher minha mão com areia e atirar isso no rosto das crianças que estavam estudando Bíblia e chamar os pais delas para a briga. E quando eles vinham falar comigo, eu já os agarrava e jogava ao chão. Eu cansei de arrebentar vidraças de igrejas. Eu fui criado com a educação do ódio. Mas depois voltei a esses lugares e disse, fui eu. Algumas daquelas crianças já estavam grandes, fortes. E eu disse, vocês me perdoam? E eles disseram, nós o perdoamos. Ninguém ficou cego, graças a Deus. Eu lutava judô e karatê. Parecia que eu fui treinado para bater em cristão. Porque eles não reagiam. Eles só falavam, em nome de Jesus, está amarrado. Sai. Não é amarrado, sai. E eu não saía, só depois de derrubá-los. Era uma vitória para mim. Ver um cristão com uma Bíblia no chão. Sadismo. Pura ignorância. Portanto, aqui neste lugar, nós não devemos nos julgar melhores ou piores que outras pessoas. É o que Mefibosete tinha que aprender. Que quando nós andamos com Deus, nós não somos piores e nem melhores. Nós queremos ser úteis. Mas eu não ando, eu perdi todo mundo. Agora você tem uma família. Agora eu tenho vocês. Agora nós temos um ao outro. Nós precisamos criar situações, mecanismos, vamos dizer assim, para que nos conheçamos melhor, para que nós possamos nos ajudar. Não apenas nos reunir. Por isso que nós insistimos nos grupos pequenos. Para que nós possamos conhecer a Deus e ajudar pessoas. Mefibosete, você está aqui para aprender sobre uma nova vida. A partir de agora, você sempre comerá à minha mesa.
E você agora irá aprender a viver como se fosse meu filho. Deus nos chama para comermos à sua mesa. E nos trata como seus filhos. A minha esperança é que nós tenhamos prazer nesse chamado divino e possamos sentir vontade de ouvir a sua voz. Você vai hoje lá. Você está aqui hoje porque ouviu aquela voz. Você vai hoje lá. Hoje pode ser o começo de um novo roteiro na sua vida. Deus pode estar tirando você do lugar do esquecimento. Deus pode estar neste instante golpeando os traumas que te golpeiam. Neste instante, Deus pode não estar dando tudo o que você quer, mas Ele pode estar lhe dando dignidade, uma vida digna, alimento, e devolvendo a esperança. Mefibosete continuou se arrastando, mas agora ele se alimentava decentemente. Agora ele tinha provisões, ele tinha fé, ele tinha esperança, porque agora ele tinha um servo de Deus ao seu lado, e agora ele tinha consigo a presença do próprio Deus. A vida agora para ele não era mais a teoria, era a realidade. Nesta noite, que a presença de Deus seja uma realidade na sua vida. Quando você estiver na presença de Deus, não se acanhe em colocar para fora suas mágoas e tristezas, mas não se acomode sobre elas. Acredite que Ele tem o poder para levantar você. Ele lhe dirá as razões de você estar onde está. E depois, Ele lhe mostrará os motivos fortes para fazer com que você avance na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Davi, nesta história, representa Jesus no nosso tempo. Mefibosete representa todos nós. Alguém que sai do caos para viver sob o governo do Senhor. E um dia sermos chamados definitivamente para sentarmos à sua mesa. Mas enquanto isso, vamos lambiscando, vamos comendo e bebendo o pão nosso de cada dia,
e que este pão nunca nos falte, assim como não nos faltou hoje. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Quem no céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração.